Olá, tudo bem? Vamos começar um tema chamado Desafiando a Crise com a Educação. Eu sou Joézer Chagas e te convido para essa reflexão. Vamos juntos? Esse papo de dizer assim, estamos em crise, você sabe o que está acontecendo, olha os que falando de greve, sabe, o céu, o dia, o azar, acabou a vida. Deixa eu falar uma coisa para você, me mostra na história da humanidade que nós nunca tivemos esse contraponto. E promover resultados Desafio talvez seja uma das palavras mais poderosas que o homem pode conhecer. Por quê? Porque só através dela é que você se conhece. Temos desafios de todos os graus e de todos os tamanhos. Para conduzir, por exemplo, um relacionamento, você tem que passar por uma crise. Para você ter uma amizade, não tem dúvida, você tem também que passar por uma crise. Para chegar no final de um concurso ou de um curso que você está fazendo, pode acreditar, várias crises vão passar. E quando você se magoa com uma pessoa, imagine, você passa por uma mágoa e se for muito profunda e se você se deixar gerenciar por essa mágoa, isso vira ira e isto nós podemos dizer que é uma profunda crise. Nós passamos por muitas crises, pode acreditar nisso. Mas haverá para cada momento desses uma espécie de estratégia para nós sairmos dessa crise? Como superar? E detalhe, tem que ser através da educação. Porque o tema é esse. Talvez você conheça outras maneiras, mas eu quero ficar na educação. Aqui a proposta é para você entender melhor o que essa chave tão poderosa para abrir portas, oportunidades, pode proporcionar para você. Uma crise que nós estamos, de certa forma, susceptíveis a todo momento, com várias variáveis possíveis. A crise é um dos elementos importantes, inclusive, também na nossa vida. Não esqueça disso. Em primeiro lugar, para você não ganhar uma fobia dessa palavra. Muitas pessoas pregam isso como se isso não fosse importante. E, na verdade, são elementos fundamentais e vitais para o ser humano. Porque nós, seres humanos, nós evoluímos com a crise. Pode perceber, há milênios as crises existem e há milênios vem nos ensinando muita coisa. O que é crise, então? A crise faz muita gente perder a cabeça. Por exemplo, na década de 20, em especial em 1929, você vai ouvir falar, ou já ouviu falar, se já não sabe, que houve a quebra da Bolsa de Valores ali nos Estados Unidos, onde o povo norte-americano vivia o que eles chamavam de American Way of Life, ou seja, um estilo de viver, um estilo de vida norte-americano. E que estilo de vida era esse? Era um estilo de vida onde a prosperidade tinha chegado para eles. Qual a razão? Como é que chegou essa prosperidade? Foi muito simples. Na Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos não entrou em guerra, mas uma questão bem interessante é que eles abasteciam a Europa de todos os produtos. E com esse investimento que eles recebiam de lá, eles produziam mais produtos e mandavam mais produto para a Europa. Quando começaram a perceber a prosperidade e a produção, eles começaram também a incentivar os norte-americanos a virarem verdadeiros consumistas. Os norte-americanos tinham de 3 até 5 carros na garagem, relógios aos montões, a rodo, né, que a gente chama. Com isso, nada mais do que ficar pensando que as coisas não mudariam. Mas a questão é, mudou ou não mudou? Evidente que mudou. Por quê? Porque devagarzinho, os europeus começaram a novamente se capitalizarem, se reconstruírem. E com isso, perderam os norte-americanos uma fonte de renda valiosíssima. E, Joézer, e a fonte norte-americana? A fonte norte-americana também secou, porque os norte-americanos já não tinham mais o que comprar. E a superprodução promoveu o quê? Uma falência, de certa forma, econômica. Só restava uma coisa: os norte-americanos começarem a vender o que especificamente? O que eles estavam adquirindo por um hábito, por um costume, por um hobby, que eram as ações.
E nessa correria de resolver as coisas, todo mundo foi lá na Bolsa de Valores e começou a vender rapidamente. Só que você pode imaginar que as ações começaram a perder o seu valor. E com isso, os norte-americanos empobreceram do dia para a noite. Muitos se suicidaram. Aliás, tivemos aí um registro na história de um dos momentos de maior suicídio na América, que foi nessa época, em 1929. E diante dos fatos que nós temos histórico, você, de certa forma, começa a perceber que a crise faz com que tomemos um posicionamento de loucura, de até mesmo tirar a própria vida. Assim sendo... Crise é um dos elementos importantes para a nossa vida. E eu estou falando isso para você não ganhar uma fobia dessa palavra, porque se nós evoluímos durante todos esses milênios, pode acreditar, por causa dessa poderosa palavra chamada crise. Crise é uma distinção, é uma decisão, é uma sentença, é um juízo, é uma separação do estado confortável que você estava e de repente você não se encontra mais. Aparentemente estava normal e de repente você ficou desequilibrado, você perdeu o chão. Então você entrou numa crise. Várias áreas do saber falam sobre crise. Por exemplo, a sociologia vai falar sobre crise, a política, a economia, a própria área da ética fala sobre crise. Ao certo que, independente do que eles vão falar, você precisará de um esforço para manter o quê? Manter um equilíbrio, e esse equilíbrio tem que ser também acompanhado da viés racional. Porque não adianta você somente colocar para resolver problemas de crise utilizando somente a emoção. Não, pelo contrário, você tem também que utilizar o lado da razão, ou seja, o racional. Eles dois trabalhando junto em equilíbrio, você tem uma oportunidade muito melhor de trabalhar com a crise. Acredite nisso. Portanto, podemos dizer que crise, então, é uma perda da sua potência. Exato, quando você fica triste, você perde a sua potência. Mas o mais importante de a gente estar conceituando aqui crise e o que ela acontece é como você pode vivenciar essa crise, experimentar a crise. Eu não estou dizendo aqui para você se apaixonar para a crise e ficar em crise pro resto da vida, não. Eu estou dizendo aqui para você começar a ter essa ideia que a crise não é tão ruim assim. Ela te envolve, ela te potencializa, mas você tem que saber canalizar a questão negativa para o seu lado positivo. E fique tranquilo porque está chegando aí por trás o que a gente chama de bomba atômica. E a bomba atômica é a educação, que vai destruir a crise. Como você vai, então, lidar com a crise, com a entrada da educação? É verdade que tem uma coisa interessante que eu vou deixar para o final dessa palestra, é o conceito de educação. Porque tem muito dentro desta palavra que você precisa entender para compreender como a ação da educação pode lidar com a crise que muitas pessoas estão passando. Inclusive, nesse exato momento, eu posso estar passando por um. Nesse exato momento, você pode estar passando por uma crise. E como solucionar? Eu vou utilizar a educação. E você? Então acompanhe comigo essa metodologia que eu trouxe para você. Vou utilizar então o que eu vou chamar de janelas da esperança para a palavra educação. Educação é realmente uma janela de esperança. E o primeiro ponto muito importante, porque eu estou deduzindo isso, é porque a educação proporciona novos olhos, ou seja, novas perspectivas. E o que são novas perspectivas? É o crescimento de vários pontos em cima de algum fato, em cima de algum problema, em cima de alguma crise. Antes de dar um exemplo científico, os olhos humanos têm sido uma das ferramentas que o corpo utiliza de maior importância. É fácil eu explicar devido à utilidade que os olhos nos dão. Proporcionam, por exemplo, um melhor aceleramento das sinapses dos neurônios, porque nós construímos imagens internas e externas. Além disso, cores. Fora isso, a gente consegue fazer animações sobrenaturais. E isto por quê? Porque os olhos carregam essa propriedade. Vou utilizar então janelas da esperança para aquilo que eu vou chamar de educação. Educação realmente é uma janela de esperança. Por quê? Bom, a primeira coisa que você deve entender é porque ele nos proporciona novos olhos, ou seja, novas perspectivas. Perspectivas são pontos de vista, são formas que você não via e começa a ver.
Antes de dar um exemplo científico a respeito de pontos de vista, os olhos em si, esses que nós temos aqui, eles são carregados de propriedades, de ferramentas úteis para que essa perspectiva nossa aumente. Por quê? Porque nos proporciona aí sinapses, ajuda, né, a proporcionar a partir dos neurônios essas sinapses. A gente consegue fazer com que as cores se animem. Aliás, as paisagens, as figuras se animem. E com isso, os olhos vão ganhando uma propriedade enriquecedora sobre tudo o que a gente tenta verificar e olhar com os próprios olhos. Os olhares, na realidade, criam em nós perspectivas favoráveis e também não, porque esse enriquecimento que a gente fala pode ser do ponto positivo e do ponto negativo. Aliás, você tem que ter preparado para isso. Pontos de vista não quer dizer que você só tenha pontos de vista para ver aquilo que é adequado. Não, o que é inadequado também cabe. Não foi assim que aconteceu com Galileu Galilei, onde com sua teoria ele muda completamente o rumo da história? Pois é, Galileu ele é considerado um dos fundadores do método chamado método experimental e a ciência moderna o parabeniza por causa disso. Ele vai dar as suas contribuições aí à física, dizendo muito a respeito do movimento dos corpos e a teoria da cinemática. Mas é em 1609 que ele vai visitar Veneza e teve aí a notícia de uma invenção que é a luneta. E ele constrói a sua própria luneta, aperfeiçoa essa luneta e ele começa a observar a Lua. E não ficou contente só em ver a Lua e começou a ver as fases de Vênus, os fenômenos que estavam acontecendo por trás da teoria do geocentrismo. E com isso ele se depara, né, com a nova teoria do heliocentrismo de Copérnico, onde fazia sentido para ele. Mas a questão é que o dogmatismo da igreja o trava. Na época, essa teoria do heliocentrismo era algo que a igreja não poderia sustentar como verdade. Logo, Copérnico, tanto quanto Galileu Galilei, estavam fritos, foram perseguidos e essa teoria não teve a sua durabilidade, pelo menos naquela época. Heliocentrismo, para quem quer reforçar um pouquinho mais, é a própria teoria que diz respeito dos sistemas cosmológicos, que, segundo o qual a Terra e os demais planetas giram em torno do Sol. Isso quer dizer o quê? Que as perspectivas desses dois homens empoderaram em muito o que hoje nós temos como o desenvolvimento da geometria, o desenvolvimento da cosmologia, o desenvolvimento da astronomia e por aí vai. E o que se falar das teorias que vão se ajuntando por meio de se conhecer melhor a Terra, de se conhecer melhor os pontos da Terra, ou os polos da Terra, as fases da Lua, tudo por quê? Tudo porque teve a perspectiva desses olhos em comum. Tudo, claro, por causa da educação, que é uma janela da esperança. E tem outra janela chegando. Nesse momento eu chamo para você outra janela. Uma janela que eu chamo de promover o espírito empreendedor. O que é um espírito empreendedor a partir da educação? É você ter a possibilidade de ver o mercado que está cada dia mais exigente. Parece um jargão, né? Mas não. E está cada vez mais competitivo. Parece um jargão, mas não é. Eu estou aqui como também, não somente palestrante, mas sou diretor de uma faculdade. E há tempos atrás, o segundo grau para uma faculdade, para se trabalhar, para estar numa faculdade, seja em qualquer escalão, para fazer qualquer coisa, era o suficiente. Vamos abrir uma aspa, fazer tudo, não tudo, tudo no que diz respeito a alguns trabalhos que não sejam no corpo docente. Mas passou-se o tempo e aí chegou a era do terceiro grau. Quem tinha o terceiro grau, eu lembro muito bem que estava feito na vida. Bastava fazer um concurso público aí com o terceiro grau que estava resolvido. Agora o terceiro grau, de certa forma, não é tão bem visto, principalmente pelo mercado. O mercado quer algo a mais. Segundo a PUC, que é uma das universidades que tem um renome ainda no Brasil, diz que
é a pós-graduação que tem definido a entrada de muitas pessoas hoje no mercado. Você consegue ver uma escala, ou pelo menos algumas escadas educacionais que estão se modificando? Pois é, uma hora segundo grau era suficiente, depois o bacharel passou a ser. Agora a especialização, de certa forma, você tem aí uma melhor possibilidade de estar entrando no mercado. E o que tem a ver isso com você ter um espírito empreendedor? É que hoje as companhias, elas estão em busca de muito mais do que você ter aquele sexto sentido no mercado. Tem pessoas que se baseavam antigamente somente nisso. Ah, não, é porque agora o que está vindo é a era de tal produto. Ah, não, porque agora para se conquistar o cliente se faz isso ou se pode fazer aquilo. Ah, porque eu estava experimentando isso e isso deu certo. E também eu não quero dizer aqui que essas possibilidades não façam mais sentido hoje no mercado. Mas na realidade, não é tudo. Hoje, para você ser um empreendedor, você precisa de algo a mais. A razão por quê é aí que entra a questão educacional. O mundo está em mutabilidade. Mutabilidade é transformação. Transformação por causa do quê? Daquelas palavras que você já sabe, globalização, internet. Mas tem uma pessoa que fala algo muito interessante, o nome dele é Ricardo Guimarães. E ele traz inclusive um pensamento de que a sociedade está saindo do viés industrial e entrando num outro tipo de construção, uma outra era que ele de certa forma não deixa muito bem claro, mas chuta um nome. E isto é uma nomenclatura chamada de KISS, que é Knowledge, Information and Service Society, ou seja, um conhecimento, uma informação de uma sociedade ou de um serviço para a sociedade. E essas junções de palavras se dá por quê? Porque a sociedade hoje, em especial na área do mercado, do desenvolvimento, pelo processo de transformação, ela já não está mais se sustentando somente pelo processo empírico. Ou seja, não é somente a sua experiência que determina e que está fazendo as coisas acontecerem. Pelo contrário, as grandes marcas, indústrias e até mesmo todo e qualquer tipo de negócio, você pode perceber que elas estão fluindo, acontecendo devido ao processo de que a experiência se dá a oportunidade de um estudo técnico. E a parte técnica é você conhecer as minúcias, é você sistematizar um processo, inclusive de experiência, e ver se isso pode ficar melhor, ou nisto pode trazer um certo risco. E a partir do processo de você se empoderar dessas informações, utilizando a parte do teu conhecimento, mais o conhecimento técnico, você transforma, inclusive transforma isso naquilo que a gente chama de dialética. Ou seja, é o nascimento de uma nova ideia, um processo dialético. E assim, você como empreendedor pode ser ainda melhor do que já é. Na real, hoje, ser empreendedor tornou-se complexo. Não é à toa que a gente e muita gente aí está se especializando para conhecer melhor o mercado. Porque empiricamente as coisas não funcionam mais. Saber aprofundar o empirismo e ter essa compreensão dos sentidos, é isso que faz sentido hoje. E lá está a educação, mais uma vez. E Michael Porter vai perguntar que forças dirigem a concorrência em uma indústria. Que movimento os concorrentes irão fazer? E entre outras perguntas, ele começa a fazer uma crítica bem interessante, que é a seguinte: muitas companhias não coletam informações sobre concorrentes. E quando coletam essas informações, eles fazem de forma informal, conjecturas, intenções, aquele sexto sentido, entendeu? Não, eu ouvi um bochicho e informações que tal administrador faz isso, e com isso eles vão levando, de certa forma, aí no que a gente fala na barriga, um pouco de administração. Mas o Michael Porter ele diz que não. Para fazer algo sério, deve passar por 4 vias. E olha como é interessante a educação entrando aí, porque se ele aponta 4 vias,
ele está começando a criar o que a gente chama de processo sistemático. Ou seja, vai entrar aqui mais uma vez a praia da educação. Educação é isso, educação é promover o quê? Uma análise sistemática dos fatos para que você, a partir da sua teoria, você comece a fazer aquela pergunta: será que eu estou certo? Será que eu estou fazendo da maneira mais adequada? Mesmo que toda a teoria venha a ser aquela banda de elementos que você diga assim, isso é tudo baboseira, isso não funciona na prática, mas pelo menos isso faz com que o seu espírito mais doméstico se torne um pouco mais profissional, ou pelo menos se aperfeiçoe. Então, vamos ver o que o Michael Porter aponta dentro desse sentido de fazer com que a própria indústria ou concorrente venha a ser conhecido a partir da viés sistemática da educação. É bem interessante. Os 4 pontos é só para você entender essa estrutura e ver como ser empreendedor hoje, a partir da educação, é uma coisa fenomenal. Você vira uma espécie de cientista atuante do empreendedorismo. Confira comigo um pouco essa teoria do Michael Porter. Uma coisa bem importante que o Michael Porter coloca é metas futuras. É uma espécie de você conhecer o nível de administração e as várias dimensões que vão fazer você ficar mais orientado a respeito do seu concorrente. Olha que lindo é a educação sistematizada. Outro ponto que ele chama é estratégias em curso. De que forma você ou eu, nos meus negócios, me permito, no momento, a conhecer o meu cliente de como ele está fazendo e pode fazer com que aquilo que ele já vem desenvolvendo fique melhor. E o outro é hipóteses. Sobre o quê? Hipóteses sobre si mesmo, sobre a indústria, sobre o que vem acontecendo. E as capacidades. Capacidades é algo muito interessante, que são os pontos fortes e fracos que eu carrego. Então perceba, ele consegue analisar o cliente e ele consegue analisar também você como administrador. Onde tudo isso vai gerar o quê? Um verdadeiro perfil de respostas do cliente, mas agora de uma maneira o quê? Mais sistematizada. Esse é o espírito do concorrente. Esse é o espírito que carrega hoje o empreendedor. Não é à toa que muitas empresas começaram a investir de forma pesada no quê? Na capacitação. E é o que você está fazendo aqui pelo nosso curso. Pode perceber que muitos S's por aí, como por exemplo o Sebrae, tem sido um dos principais, principais escolas que percebeu que só esse aspecto empirista ou só essa forma de se fazer caseiramente as coisas não ia dar certo no nosso Brasil. Por quê? Porque o Brasil caminha por um profissionalismo. As teorias, juntamente com a prática, pode acreditar, consistem num valor muito importante hoje para o mercado e vai dar mais consistência, porque os seus negócios andam pela prática e pela teoria. Isso fez com que houvesse, de certa forma, e está acontecendo em muitas empresas, consideráveis e significativas mudanças em seus negócios, fluindo muito mais e melhor, para um processo, inclusive, de autossustentabilidade. Por quê? Porque a educação tem a sua matriz e está fazendo toda essa possibilidade acontecer na vida do empreendedor. A educação, senhores, pode acreditar. A educação é uma janela de esperança. Por quê? Agora vamos ao terceiro e último ponto. E esse ponto é muito especial. Este ponto eu digo que a educação é uma janela de esperança porque faz um homem integral em um mercado integral. O que significa isso? Na realidade, o mercado ele está acompanhando um novo raciocínio. O raciocínio, agora você pode perceber que a vida não é somente dinheiro. A vida carrega inexoravelmente outros valores, como, por exemplo, o lazer, como, por exemplo, o prazer de você viver o seu profissionalismo porque você se identificou com aquilo. E detalhe, o dinheiro, não estou dizendo que ele não tem um peso
de valor muito grande ainda nesse mundo que está cada dia mais materialista, está cada vez mais egoísta e individualista. O que eu quero dizer é que o homem, ele começou a se perceber que trabalhar só não faz sentido. O que faz sentido é ele pensar de forma integral. Inclusive, as próprias empresas já estão pensando nessa perspectiva de integralidade. E eles começam a falar desse jeito porque perceberam que o ser humano quer, de certa forma, gozar de outras propriedades que antes a indústria, o comércio, o mercado não via. E isto significa que muita coisa está mudando. Muda a empresa, muda o homem. Muda o homem, muda a empresa. Ambos estão buscando um aperfeiçoamento. Essa modificação e essa comodidade significa que o mundo tende a melhorar? Sinceramente, eu não sei. Eu não quero arriscar aqui responder essa pergunta. Eu só sei que está se modificando. Uma coisa é certa. Se o homem procurará buscar a sua melhora a partir da educação, não tenha dúvida que quem gera o mercado é o homem. E se o homem vir com uma nova proposta, que a gente pode dizer uma proposta ecológica, não ecológica no sentido verde que a gente costumeiramente tende a pensar, mas no sentido de ser ecológico, de estar balanceando todos os fatos, pode acreditar, muitas coisas irão mudar. E as mudanças, elas são provenientes do que mesmo? Exato, da crise. A crise bota a gente para rever os nossos conceitos. Olá, gente, tudo bem? Eu estou aqui no ladinho de uma pessoa muito conectada em informações que fazem a gente repensar até o jeito que a gente pensa. Isso é importante para um coaching. E isso é que ela é, uma coaching, mas sobretudo também gosta de uma sala de aula, né, Karina? Adoro. E falando em crescimento, me diz uma coisa, você acha muito importante ou tem relevância para você se dar bem hoje no mundo dos negócios e no mercado de pensar a vida como se ela fosse integral? Se eu acho importante? Sim. Eu acho fundamental. Sério? Essencial, cada vez mais eu diria, porque estava hoje mesmo conversando com amigos durante o almoço e relembrando uma parte da minha infância que eu vivi na África, na Nigéria, e reportei um fato de quando nós escrevíamos carta para os avós, né, que moravam no Brasil. E aí comecei a refletir um pouco sobre a percepção de mundo que eu tinha naquela época. Era um mundo estanque, eu não sou tão velha assim, viu, gente? Mas era um mundo estanque, a visão era como se fosse um planisfério com os continentes todos distantes, né? E quando eu paro para pensar na visão de mundo que minhas filhas têm, por exemplo, hoje, se eu fosse traduzir numa imagem, seria um mundo todo compacto, só uma coisa que é a globalização que a gente vive. Isso também não pode dizer que é um efeito da pluralidade que se vive dentro desse contexto do homem e a sociedade? Sem dúvida, e penso que a globalização, ela promove cada vez mais essa pluralidade e vice-versa, uma alimenta a outra. Então hoje você pensar individualmente é incabível, né? E penso tudo que a gente faz profissionalmente, ou o nosso pensar e agir sobre nossa profissão, nossos negócios, tem que ser sistêmico, tem que ser holístico, porque o mundo hoje estruturalmente é holístico, é sistêmico. Sim, né? Eu também percebo isso. Então tudo que eu fizer, ele vai afetar numa velocidade muito maior do que antes. A exemplo, por exemplo, as cartinhas que eu falei que eu escrevia para os avós na infância, quando eu morava na Nigéria, uma comunicação completa levava 45 dias entre eu postar a carta da África, chegar no Brasil, os avós responderem, essa carta voltar para lá, fechar um processo de comunicação 40, 45 dias. Karina, que bate-papo gostoso. Eu quero aqui muito te agradecer pela possibilidade da gente estar levando essa ideia com muita gente que vai chegar esse vídeo e que ele sirva de contribuição, né? De contribuição para você cada dia mais se ver como uma pessoa integral, e a integralidade é você, de certa forma, baixar um pouco as guardas de alguns assuntos
e começar a refletir sobre os assuntos, até mesmo sem julgamento. Porque às vezes o que impede às vezes, de a gente conhecer determinada ciência ou assunto é a velha palavra de preconceito, né? Você não consegue analisar, ou seja, só ver sem julgar. Eu acho que o julgamento é uma espécie de crença um pouco limitante. Muito. Nós somos coaches. Como não falar disso, né? É verdade. É, exatamente. Eu que agradeço a oportunidade. Foi uma delícia bater esse papo com você. Valeu, sucesso pra você, Karina. Valeu. Lembra quando, logo no início da palestra, eu disse para você que não iria falar para ti o que era o conceito de educação? Pois bem, o conceito de educação chegou o momento de se desmontar, de se revelar. Até porque os pontos que foram apresentados são pontos importantíssimos. Pontos que vão fazer com que você melhore ainda mais com você mesmo diante da crise. E eu creio que pode acontecer. No entanto, há algo que nós devemos terminar com isso. A educação, ela é doce. Inclusive, do latim vem a palavra chamada educare, que é o doce. Mas ao mesmo tempo que a educação é doce, ela é também amarga. Porque educação também ela é rígida. Aliás, se ela não for rígida, ela não funciona. Se ela não for rígida, ela não traz resultado. Lembre-se que as pessoas que mais marcaram as nossas vidas foram as pessoas que foram mais rígidas. Evidente que eu não estou dizendo aqui que a rigidez não trouxe consigo algumas sequelas. Trouxe. Mas a educação, se ela for balanceada, não no sentido de ser frouxa, mas no sentido de ter a sua possibilidade didática, o seu desenvolvimento didático, ou seja, a sua compreensão das coisas difíceis serem dissolvidas a partir de um palavreado da qual o seu léxico de palavras, ou seja, o seu grupo de palavras aí mental possa discernir, isso é benéfico. Agora, uma coisa é certa, não adianta absolutamente nada você ter uma educação fácil, você ter uma educação onde está tudo mastigado, porque isso será prejudicial a você. Quase sempre as coisas fáceis são superficiais. Eu não estou aqui dizendo também que tudo que é fácil, ele é superficial. Mas na realidade, a educação carrega essas duas propriedades. Ser doce por um lado, porque ela nos modifica. Ela faz a gente ter um raciocínio e um tirocínio bem melhor. Mas ao mesmo tempo, exige de cada um de nós a possibilidade da gente enfrentar melhor todas as nossas formas de desafios. Qual é o desafio que você se enfrenta agora? Segundo as análises de uma motivadora muito importante na América chamada Liz Murray, ela dizia que quase todos os dias, durante as nossas 24 horas, nós somos colocados na frente de grandes desafios. Agora, o mais importante é que quando chega o desafio, chega também a possibilidade de nós nos alavancarmos para uma outra trajetória de ver os fatos e de ser no meio dos fatos. E isso tudo depende, sabe do quê? De uma decisão. A minha pergunta para você nesse exato momento: qual a sua decisão diante do que você viu e do que você ouviu? Vai ficar aí só anotando ou vai pegar suas anotações e colocar em prática? Porque o que vale, além da teoria, é você colocar em prática. E essa prática e a teoria proporciona realmente aquilo que vai tornar você a potencialidade diante da crise. Não venha se apequenar diante da crise. Pelo contrário, tente fazer com que a crise venha lhe respeitar. E a educação é uma das maneiras que fará com que a crise lhe respeite. Sou Joézer Chagas e aqui fico acreditando que dias melhores virão, porque a educação é a maneira mais importante a partir desta palestra que nós vamos perceber que a crise se desmonta. Até a próxima. Tchau.